E aí galera, Chino do IBMM com vocês, mais uma vez com o nosso canal parceiro moto.com.br, apresentar a maravilha aqui, ó, os 304 quilos de uma presença massiva, por um acaso da presença massiva, desenhada pelo Willie D. Davidson, o neto do criador da marca, que surgiu o nome Fat Boy. O Fat Boy, em português a gente traduz como um garoto gordo, um garoto gordinho e tal. No inglês, na verdade, a ideia do Fat Boy é o cidadão de presença mesmo, aquele cara grandão, né? Daí que surgiu, em 1988, o projeto Fat Boy para desfilar lá no Daytona Bike Week. 88 e 89 como um projeto, 1990 oficialmente nasce essa maravilha aqui. Ela nasceu com o quadro, a base do quadro da Softail 84, que simula o quadro rígido, né? O rigid frame que eles chamam. Então tem a impressão de ser um quadro só, porém exatamente aqui embaixo do banco, escondidinho, um belo de um Showa, onde nós temos um ajuste de pré-carga aqui de acordo com o peso. Galera mais antiga da Harley, é bem familiar, que é uma moto para chão muito bom, chão liso, e em solo irregular ela era um pouco seca, né? Ganhou aqui um parzão de Showa na frente, um monochoque traseiro escondido e mantendo aquela cara da boa e velha rabo duro, como é conhecida aqui no Brasil, né? A Harley segurou bastante tempo o departamento eletrônica tecnologia, e em compensação agora que os caras parece que gostaram de brincar com isso daqui, começaram a despejar em peso aqui nas Harleys. Então, acompanhando aqui comigo, então agora apresentar para vocês um pouquinho da eletrônica dela. Nós temos aqui o acionamento, já o chave de presença, né? A única chave que vem seria para travar o pescoço dela, e no punho esquerdo nós temos toda a seleção da área digital aqui do painel, onde mostra a quilometragem, o trip A, trip B, o horário local, e isso daqui passa a ser os números, né, do contagiro. E deixa ali quietinho também, motinho novinha com 4.600 quilômetros. Já no punho direito, não aparente, agora é o fly-by-wire, então não tem mais cabo, é tudo eletrônico. Nós temos o nosso acelerador, e caso esteja assim num trânsito muito pesado, se eu segurar ele para frente, vamos simular aqui para vocês verem, ao invés de acelerar, eu forço ele para frente, ele tem uma molinha. Essa molinha vai comandar a eletrônica dela para quando ela tiver X segundos parada, desligar o cilindro traseiro. Então isso baixou a temperatura dela assim absurdamente. Então depois, quando você está com a moto parada, você vai ao contrário do acelerar, puxa para frente e ele vai te sinalizar aqui que está ligado. Se eu precisar desligar ou quiser desligar, punho para frente novamente, ele pisca laranja, ele desliga esse complemento da eletrônica. Comandando a eletrônica também, nós temos aqui do lado esquerdo da moto, duas bobinas para frente, duas bobinas para trás, um cilindro gigantesco, né? Estamos falando de 1868 centímetros cúbicos de cilindrada, ou a famosa 114 polegadas cúbicas. Então, essa bobina aqui comandando as duas velas da frente, as duas de trás, as duas soltando faísca ao mesmo tempo para frente, e por comando desceu dela, as duas soltando faísca atrás. Então dá uma eficiência muito melhor. Aproveitando que nós estamos aqui nessa posiçãozinha, antigamente eu precisava de uma ferramenta para ajustar o cabo de embreagem. Tem muita gente que reclama que não consegue achar o neutro com a moto parada. Na verdade, você precisa de um pouco de folga. Então, deram uma facilitada na nossa vida agora. Tem um clipezinho aqui em cima, que a gente consegue só puxar e retirar ele. Aí já aparece todo o ajuste. Então, eu dando uma folga menor ou maior, vai resultar aqui na altura do teu manete de embreagem. Então, facilitou muito para você dar aquela personalizada na tua tocadinha, né? Tem gente que gosta de embreagem baixa, tem gente que prefere uma embreagem mais alta.
é só colocar aqui, geralmente fica a marquinha de onde ele estava, fechou, tudo bonitinho, original, sem necessidade de ferramentas. E acompanhando também esse departamento mais moderno, né? Um belo de um farol estilo o Bullhead, que a Harley gosta bastante pro modelinho dela. E lógico, né? A lanterninha toda em LED, farol em LED, é o tipo de farol que tem um leque fantástico à noite e não ofusca quem está vindo no sentido contrário. É um grande problema dessas lâmpadas que eles chamam de super brancas por aí, né? Uma tradicional clássico aqui, marca registrada da Fat Boy, dessa presença massiva, são as rodas Lakester, panelão, não é arraiada, não é furada, não tem estrelinha nem nada. Então, na verdade, essa roda aí foi maquinada por um CNC, ela originalmente é um bloco de alumínio, aí vem a máquina, começa a cortar, dá esse shape maravilhoso. Eles chamam de Lakester, todas essas rodas panelona fechada. Lógico, acompanhando um belo de um sistema Brembo de freio e um par de show aqui na frente, como a gente citou, né? O que bastante interessa está aqui, ó, nesse númerozinho que está estampado no filtro de ar dela. Ela nasceu como uma 1340 com motor Evolution da Harley, um dos melhores motores, os últimos dos carburados, né? Tem muita gente que considera Harley Davidson a verdadeira mesmo, as que acabam com esse motor da 1340. Foi como ela nasceu e acompanhou toda a evolução da Harley. Dali veio o Twin Cam, começou a vir um monte de motor, ganhou a sexta marcha em 2006 também. A Harley nasceu as primeiras com 4 marchas, para evoluir para 5, para vir para 6. Para vocês terem uma ideia da tradição da Harley, em mais de 80 anos de vida, esse aí daqui é a terceira série do motor Big Block deles, do V-Twin que eles lançaram. Então, os primeiros 103, 107 e veio para o 114. Como eu citei antes, 114 polegadas cúbicas, que se você multiplicar por 16,39, você vai descobrir que é uma 1868. Então, nós estamos com uma massiva aqui, 1,8 o motor dela. Voltou a ser o comando simples, um comando só para comandar os 2 cilindros e as aparentes varetas, aqui que também é bem tradicional do V-Twin da Harley. Vantagem que colocaram aqui. Temos o Milwaukee 8, que são as 8 válvulas, né? 4 válvulas por cilindro, antes o Twin Cam. Agora o comando veio aqui para baixo, via corrente do virabrequim e também apoiado em 4 tuchos hidráulicos. Então a Harley declarou no lançamento desse motor que não necessita ajuste de válvula. Essa parte da manutenção você esquece, porque os tuchos hidráulicos eles sempre vão manter a mesma folga. Então é um lifetime aí que eles aprontaram para vocês. Então esquece dessa parte de ajuste de válvulas dela. 1864, a Screaming Eagle, que é uma parceira oficial da Harley Davidson, inclusive há 15 anos eles lançaram com o motor Screaming Eagle, eles lançaram um kit que chama Stage 4. Eu estava lendo sobre esse kit, elas passam a 114 para 117, ou seja, vem a parte de cima inteira do motor, o cabeçote com fluxo, estão declarando 50% a mais de fluxo na brincadeira. Para vocês terem uma ideia, o estágio 4, ele transforma esse motor aqui do 114 para o 117, ou seja, a parte de cima inteira do motor é substituída. Quando você compra esse estágio 4, troca cilindro, cabeçote, comando de válvulas, vem o kit de embreagem dela também, porque haja embreagem para segurar toda essa força. Ela passa de 90 cavalos originais de roda, está declarado 96 de motor, para 124 cavalos. Estamos falando aí de 25% de ganho de força no pneu, que é onde interessa. E acaba ganhando 1 kg de torque. Essa moto já nasce com 16 kg de torque. Para quem não tem muita noção do que são esses números, as 1000 de hoje em dia, super esportiva, em torno de 14 kg de torque. Então é uma moto que você pode sair passeando, desfrutando a paisagem, mas que se você apertar isso daqui e a mãozinha esquerda não estiver bem firme, você pode ter certeza que ela vai escapar.
A ciclística dela agora ficou extremamente confortável, consegui pegar corredor com ela, sozinho, com garupa, você sente ela muito leve, essa suspensão você consegue sentir ela copiar o solo e até mesmo em curva, apesar de esses pneuzinhos, né, discreto de 160 na dianteira e 240 na traseira, a única coisa assim que eu que sou mais de moto esportiva achei um pouco diferente é que ela começa a entrar na curva e de repente ela ganha a curva assim e bem macio, bem redondo, até gostoso de ficar brincando com ela. Então galera que está aí pensando em mudar de moto, seja por roubo ou por dor na coluna ali que não aguenta mais os velhinhos, né, é uma moto que você tem que respeitar. Então, vamos lá, na tradição dos harleiros, que ela vibrava, ela vazava, ela não tinha estabilidade, era ruim de freio, tudo, esquece, hein? Estamos falando aqui de componentes assim que a gente usa em competição, o Big Piston aqui, o Double Piston, né, na showa dianteira, um belo showa traseiro. Tá com carga, vai pegar garupa, vai colocar mais bagageiros e tudo mais, rapidinho, torceu a torneirinha aqui, no manual dela já vem uma tabela para você ver peso e qual da referência que você vai estar colocando aqui e tá tudo certo. E agora eu vou aproveitar também para responder umas perguntinhas que tava lá no nosso story ali no Insta da escola. O que eu fiz foi uma coisinha um pouco diferente. Vocês vão fazer parte dos nossos vídeos. Esse vídeo já foi baseado nas perguntas que nós tivemos lá. Então torne-se um roteirista. Nós não temos tempo de toda hora responder lá 300, 400 perguntas que estão lá no YouTube. Então lança no nosso Insta lá da escola, por exemplo, as perguntas que eu recebi ali. Na correia dela, quanto tempo dura uma correia dessa? É vantagem ter correia, ter corrente? A correia é limpa, não faz barulho, não requer manutenção e acredite se quiser, intervalo de troca de correia aqui nós estamos falando de bem próximo de 100 mil quilômetros. Ah, mas ela é muito cara, 2.000, 2.500 reais em 100 mil quilômetros, provavelmente ela troca de dono umas 4 vezes aí sem trocar correia, do jeito que é o costume brasileiro, né? Uma outra pergunta que tivemos ali, o gasto que eu vou ter durante um ano na manutenção de uma moto dessa. Por incrível que pareça, eu estava fazendo os cálculos usando todos os fluidos bons, óleo sintético, tudo que há de melhor no departamento manutenção da motocicleta, não passa de 5 mil reais por ano, hein? Então, não estamos falando de nada exagerado, nada fora da casinha. Então, uma bela moto que já não está com o costume de ter que ir para a oficina toda hora e o valor aí está bem em conta na brincadeira, né? Uma outra perguntinha bem interessante de um amigo nosso lá do Bike Garage 72, ele perguntou se ela faz curva. Esse cidadão que fez pergunta, ele é o proprietário de umas 9 motos diferentes, aí, uma de cada modelo, é um cara meio exótico que gosta de moto exótica, né? Um abraço aí, Chau. Faz curva, Chau. Impressionante essa moto com esse jogo de suspensão que deram para ela, com ângulo de caster, apesar de 1,60 m de entre-eixos de roda, né? Estamos acostumados mais com 1,40 m e pouco de entre-eixos para uma moto mais ágil. É o que eu falei, esse conjunto de suspensão, geometria e o tamanho dos pneus dela facilitou até para empurrar. É uma moto fácil. Parece ser esse negócio gigante, mas ela é bem fácil de manobrar. E é aí que a gente percebe o equilíbrio da moto também. E um complemento dessa pergunta desse amigo nosso aí, o Chau, me fizeram a pergunta se existem alguns tipos de suspensão que vão um volume diferente de óleo. A própria fábrica, quem constrói a suspensão, ela vai te dar uma variação de usar, vamos citar números, de 468 ml até 475 ml, mas vocês vão ver que é uma variação muito pequena. Porém, essa variação pequena faz sim uma diferença, uma velocidade de eixo de roda bem diferente. Ah, eu vou colocar um copo a mais ali, trava a suspensão, tá? Então, esse volume bem pequeno, 5, menos de 10 ml que nós estamos falando que é o range que ela pode variar, toma muito cuidado que cada ml ali vai fazer uma diferença bruta. E lógico, a qualidade do produto, né?
Então, galera, vamos apresentar aqui para vocês a tal da presença massiva. Vamos puxar ali no Insta da escola também, o @ibmm.oficial. Vamos lançar um teaserzinho dela no nosso Insta lá. Não é inscrito, se inscreve. Estamos dando direto ali umas dicas, coisas que vocês podem fazer em casa, ajustar o teu cabo de embreagem para você conseguir finalmente chegar no farol e achar o neutro dela. Então bate ali no ibmm.oficial e no nosso canal do YouTube, lógico, você já no moto.com, e dá uma checada lá no meu canal também no China IBMM. Valeu, galera, grande abraço.